O objetivo da terapia não é consertar o passado, mas permitir que o paciente enfrente a sua própria história e sinta a sua dor. Oi, eu sou a Bruna e esse é o canal Refúgio Literário. E hoje eu vou falar para vocês sobre o livro A Paciente Silenciosa, um thriller eletrizante que vai te prender do início ao fim. Se você gosta de conteúdo de livros, séries e psicanálise, eu peço que você se inscreva no canal, já deixe seu like e a gente começa o vídeo depois da vinheta. O livro A Paciente Silenciosa já começa de uma forma chocante que faz com que você não consiga parar de ler. O livro começa com a cena de uma mulher parada na frente de um corpo em estado de choque, chorando, mas sem saber que está chorando por conta do choque que ela está. Essa mulher é a nossa personagem principal, que é a Alicia. A Alicia acabou atirando 5 vezes contra o marido e depois desse crime ela nunca mais falou nenhuma palavra, nem sobre o crime, nem sobre nada, ela simplesmente parou de falar. E já se passaram 6 anos desde o crime e ela se encontra no hospital psiquiátrico e nesse hospital as pessoas, mesmo ela sendo medicada, passando por terapia, ninguém nunca conseguiu fazer com que ela se expressasse por meio da fala. Porém, uma coisa importante é que ela é uma artista. Então ela começa a pintar quadros que para algumas pessoas podem não significar nada, mas para outras pessoas tem sim um significado maior e eles podem estar contando a história do que aconteceu no dia do assassinato. Por ser uma personagem que não fala, o autor desenvolveu uma outra forma da gente poder entender quem é a Alicia, qual a personalidade dela, que é por meio do diário dela, que é apresentado em alguns capítulos do livro. Não são todos, mas alguns capítulos a gente é apresentado ao diário dela. Por meio desse diário, a gente começa a entender qual a personalidade da Alicia, o que teria ou não levado ela a cometer esse crime, e a gente começa a ficar mais instigado em querer saber o porquê dela não falar. Além da Alicia, nós vamos ter um outro personagem principal, que é o Theo. O Theo, ele é um terapeuta forense, que é muito bem casado, que tem aquela vida perfeita de margarina, pelo menos pelo que ele fala, e ele sempre fala muito bem da esposa, que ele tem uma ótima carreira, uma carreira consolidada como terapeuta forense. Mas um belo dia, o Theo acaba entrando em contato com um dos quadros da Alicia e isso deixa ele extremamente louco, maníaco. E ele colocou na cabeça dele de que ele vai até esse hospital psiquiátrico e ele vai fazer a Alicia falar. Ao longo da narrativa, a gente vai tendo essa relação entre a Alicia e o Theo, e a gente vai sendo apresentado também a outros personagens, que são o médico, o chefe do Theo, no caso, a recepcionista, as enfermeiras que cuidam da Alicia, que são personagens igualmente importantes, e é muito interessante a gente ver como que a dinâmica do livro acaba intercalando esses personagens e fazendo com que a gente entenda um pouco mais sobre a história da própria Alicia por meio da visão desses personagens e da forma que eles interpretam ela. É óbvio que, por se tratar de um thriller, toda essa história do Theo, de que ele é muito bem casado, de que a vida dele é perfeita, acaba assim caindo por terra. E a gente acaba sendo apresentado a um personagem que inicialmente parece ser uma coisa, mas depois ele acaba mostrando ser uma coisa diferente. Não necessariamente ruim, vamos colocar assim, mas uma pessoa diferente. E isso é uma das coisas mais interessantes que tem dentro desse livro. O livro ele trata muito sobre terapia, sobre a loucura, sobre a forma que a loucura é tratada, sobre a forma de expressão também. Então ele tem vários elementos que para quem gosta de terapia, de entender um pouco mais sobre a mente humana, de entender principalmente a origem da maldade, é muito interessante. Tem uma frase no livro que eu até anotei aqui para vocês que é: o bebê não é capaz de odiar a mãe se antes a mãe não odiá-lo. E essa frase ela tem grande impacto, porque ela fala também, como outros livros que eu já trouxe aqui no canal, de onde pode vir a origem da maldade. Se um ser humano ele já nasce com potencial de matar, ou se então ele é induzido a isso ao longo da sua vida por conta das relações que ele acabou tendo. Então a Alicia, a gente fica sempre pensando se aquela moça que acaba se expressando nos diários, que é aquela artista, que tinha uma vida com o marido dela, porque através do diário a gente começa a ter uma noção da vida que ela tem com o marido, o que ela pensa do marido, como era a relação dos dois, a gente começa a pensar se uma mulher daquela forma seria capaz de fazer algo contra o marido dela daquela magnitude, porque foram 5 disparos na cabeça dele. Então foi um crime bárbaro com uma mulher que na verdade era delicada, artística e que de certa forma, pelo que a gente é apresentado nos diários, amava o marido. Não existe muito bem um sentido para isso, e isso faz o livro ficar cada vez mais interessante.
Outra coisa também bem interessante no livro é a própria forma com que a loucura é interpretada. Eu achei muito interessante que ele fala algumas vezes sobre medicação, de que muitas vezes nós não conseguimos interagir com a loucura e nós temos a tendência a querer medicar essas pessoas ao invés de tentar lidar com elas. E isso é uma coisa que não fica só na literatura, porque até mesmo hoje em dia, na realidade, é algo que eu concordo. Eu acho que nós temos o péssimo hábito de sempre querer marginalizar aquilo que é diferente ou então conter aquilo que não é entendido. E muitas vezes deveriam ter outras formas para a gente poder lidar com transtornos mentais. Além, é claro, da medicação. Eu acho que a medicação é importante sim, mas a clausura dessas pessoas talvez não seja o melhor caminho, e sim a convivência social de uma forma diferente. Então achei interessante que esse livro também trouxe essa reflexão. Além disso, eu tenho que falar pra vocês da forma do livro. Ele é um thriller que você vai começar a ler e você não vai conseguir parar. É um thriller muito bom, eu li ele em 2 dias. E ele é aquele tipo de livro que você sempre vai ficar instigado a querer ir para o próximo capítulo, porque ele te deixa com vontade de realmente entender a história e querer entender o que aconteceu com esses personagens. Sobre os plots, é claro que se você tem muito contato com o gênero, é um pouco, como posso dizer assim, previsível. Eu particularmente achei, mas isso não estraga o livro. Eu acho que o plot no final é muito bom. Você consegue pensar muito sobre várias coisas em relação ao plot, principalmente sobre indução, o quanto você é capaz de ser induzido por outro ser humano. E também uma coisa que achei muito legal no livro é o silêncio da personagem, porque quando nós silenciamos a voz externa dela, a gente começa a ter contato com as vozes internas. E eu acho que esse diálogo interno da personagem acaba fazendo com que o livro se torne ainda mais interessante. Porque se a gente for parar para pensar realmente, as maiores loucuras, os maiores pensamentos ruins, vamos colocar assim, que nós temos, e também talvez os melhores pensamentos, a gente nunca verbaliza. Os piores e melhores pensamentos muitas vezes não são verbalizados, ou por vergonha, ou por medo da repreensão. Então, quando a gente tem uma visão interna da personagem, a gente perde esse filtro social. Então, uma personagem que fala, muitas vezes, vai querer se enquadrar numa questão social, mas uma personagem que está escrevendo apenas para ela não tem filtro social. E sem o filtro social, a gente conhece a pessoa de verdade, 100%. Então, isso eu achei muito legal também, pra gente poder conhecer essa pessoa sem os freios morais da fala. É muito legal essa parte do livro também. Se você gosta de thrillers, eu indico demais essa narrativa. É o primeiro livro do autor, o que é bem impressionante, porque ele escreve muito bem. E pelo que eu estava pesquisando, esse livro ele vai virar um filme. Então, se você gosta de ler um pouco antes o livro, antes dele virar um filme, eu já falo para você ler agora Paciente Silenciosa, para você já ter o contato com essa história. E ela é realmente muito boa, você fica preso na história e o final ele é surpreendente. É um livro que eu indico muito para vocês e eu acho que é uma narrativa que vale a pena a gente se desdobrar um pouquinho mais. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!